Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 21. Fim do primeiro reinado. Um dos traços característicos do povo brasileiro é o seu profundo amor à liberdade. A largueza da terra e o infinito dos horizontes dilataram os sentimentos de emancipação em todas as almas chamadas a viver sob a luz do cruzeiro. Desde a formação dos primeiros movimentos nativistas, a mentalidade geral do Brasil obedeceu a esse nobre imperativo de independência e ainda hoje todas as ações revolucionárias que se verificam no país, embora lamentavelmente trazem no fundo esse anseio de liberdade como seu móvel essencial. A atitude de D. Pedro I, ordenando a dissolução da Constituinte em 1824, encontrou funda repercussão no espírito geral. Se bem ignorasse o que vinha a ser uma Constituição boa e justa, o povo a reclamava dentro do seu conhecimento intuitivo sobre a transformação dos tempos. O imperador, apesar de suas paixões tumultuárias e das suas fraquezas como homem, possuía notável acuidade em se tratando de psicologia política. Os estudiosos, que viram a sua personalidade somente o amor insaciável, muitas vezes não reconhecem o seu espírito empreendedor na direção da causa pública, inaugurando a era constitucional do Brasil e Portugal, com as suas valorosas iniciativas. É de lamentar os seus desvios amorosos e a tragédia da sua vida conjugal, quando a seu lado tinha uma nobre mulher cujas renúncias e dedicações elevavam-se ao heroísmo supremo. Mas, nos instantes em que seu coração se tocava das ideias generosas, criando o seu mundo íntimo, o estado receptivo propício às inspirações do mundo invisível, as falanges de Ismael aproveitavam o minuto psicológico para auxiliá-lo na tarefa de consolidação da liberdade da pátria do Evangelho. Foi desse modo que muitos decretos foram lançados de suas mãos, objetivando inegavelmente a tranquilidade geral. Como dizíamos, a sua resolução extrema dissolvendo a Assembleia e exilando os Andradas havia cavado um abismo entre ele e a opinião pública, intransigentemente apaixonada pela emancipação do país. As lutas isoladas se multiplicavam assustadoramente. No Rio e nas províncias, tudo era um clamor surdo de protestos contra os atos de D. Pedro, que, aliás, não poderia manter outra atitude em face do ambiente confuso do país. A província de Pernambuco, onde inicialmente se fixavam as balizas dos grandes sentimentos da liberdade e da democracia, com a influência de Maurício de Nassau, guardava mais que nunca o sentimento de independência e de autonomia. Maurício de Nassau foi um militar alemão que ficou conhecido por ter sido enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para administrar a colônia holandesa no Nordeste. Ok? Todas as grandes ideias encontravam no Recife o clima apropriado ao seu desenvolvimento e foi justamente aí que as deliberações de D. Pedro feriram mais fundo. A 24 de julho de 1824, estalam na terra pernambucana os primeiros movimentos da Confederação do Equador, que se ramificava por toda a região do norte e vinha proclamar as generosas ideias republicanas. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário de caráter republicano e constitucionalista que eclodiu em Pernambuco, se alastrando por outras províncias que compõem o atual Nordeste do Brasil. Paz de Andrade se coloca à frente da ação revolucionária com o objetivo de agir contrariamente ao imperador
a quem se atribuía o propósito de reunir as coroas do Brasil e de Portugal, reintegrando-se o primeiro na vida colonial. Paz de Andrade foi um político e revolucionário brasileiro nascido em Pernambuco. Participou da Revolução Pernambucana e foi presidente da província de Pernambuco. Mas o governo central providencia energicamente. Lord Cochrane e Lima e Silva são enviados com urgência para eliminar a insurreição. Lord Cochrane era escocês, ele foi um oficial naval e político do Império Britânico e figura com personalidade de destaque nas histórias militares dos países que serviu. E Lima e Silva comandou o exército brasileiro no Paraguai. Além disso, foi senador do Império, ministro da Guerra e presidente do Conselho de Ministros, sendo considerado um dos grandes heróis nacionais. Em Pernambuco, o Marquês de Recife, com todo o seu prestígio entre os lavradores, inicia a defesa do governo imperial e prestigia as tropas enviadas que sufocam o movimento. Marquês de Recife foi um político brasileiro, capitão-mor da Vila do Cabo. Os republicanos são vencidos e presos. Paz de Andrade se refugia num navio inglês, conseguindo escapar à ação repressiva do Império. Mas João Ratcliffe e Frei Caneca pagam com a vida o sonho republicano. João Ratcliffe foi um político e revolucionário luso-brasileiro. Teve a atuação destacada na Revolução Liberal do Porto e foi um dos líderes e mártires da Confederação do Equador. E Frei Caneca participou da Revolução Pernambucana e foi preso na Bahia, onde ensinava suas ciências a seus companheiros de prisão. Um ano antes da independência do Brasil, ao ser libertado, recomeçou a lutar pela independência republicana. Executados militarmente, eles são a dolorosa punição para os companheiros, porém ambos iam se associar aos trabalhos do infinito sob a direção de Ismael, cuja misericórdia alentava as energias da pátria brasileira. Com o desaparecimento da Confederação do Equador, as agitações interiores não haviam terminado. Os componentes do reino espalhados por todos os recantos do país esperavam um golpe de unificação das duas pátrias, sonhando com o regresso à vida colonial em benefício dos interesses econômicos. Mas os brasileiros entravam em luta com os portugueses, constituindo esses movimentos uma ameaça constante à paz coletiva durante vários anos. Por essa época, o mundo invisível atua de maneira sensível entre os gabinetes políticos para que a província cisplatina fosse reintegrada em sua liberdade, após a conquista indébita levada a efeito pelas Forças Armadas de D. João VI, em 1821, sob a inspiração de Dona Carlota Joaquina. A imposição para submetê-la francamente impopular, porque desde os primórdios da civilização brasileira, os mensageiros de Jesus difundiram o mais largo conceito de fraternidade dentro da pátria do Cruzeiro, onde todo o povo guarda a tradição da solidariedade e da autonomia. E a realidade é que Ismael triunfava sempre. Apesar das primeiras vitórias das armas armadas, a província cisplatina, que não era um produto elaborado pela pátria do Evangelho e nem fruto do trabalho dos portugueses, separava-se definitivamente do coração geográfico do mundo com a mediação pacífica da Inglaterra para formar o território que se constituiu como a Banda Oriental do Uruguai. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos, a opinião pública do Brasil não abandonava a crítica a todos os atos e deliberações do imperador. D. Pedro, senhor da psicologia dos tempos novos,
não ignorava quanta decisão exigiam os afazeres penosos do governo. Seus ministérios no Rio de Janeiro formavam-se para se desfazerem em curtos períodos de tempo. O país andava agitado e apreensivo, temendo as suas resoluções e espreitando os seus menores gestos. As suas aventuras amorosas eram perfidamente comentadas pelas anedotas da malícia carioca. O povo, conhecendo algumas coisas da sua conduta particular, se encarregou de organizar a maior parte de todas as histórias ridículas em torno da sua personalidade, que, se era rude e sensual, não era diferente da generalidade dos homens da época e possuía, não raras vezes, rasgos generosos que tocavam nos mais altos cumes do sentimento. A imprensa, começada pelo Conde de Linhares em 1808, sob a proteção de D. João VI, no casarão da Rua do Passeio, não o abandonou, transformando-se em sentinela dos seus menores pensamentos. O Conde de Linhares nasceu em Chaves, Portugal, tornou-se conselheiro de D. João VI e com ele veio para o Brasil, como ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros da Guerra. Criou a Academia Real Militar, fábricas e fundações, o Banco do Brasil e ainda a assinatura do Tratado da Aliança e Comércio com a Inglaterra. O imperador era acusado de proteger criminosamente os interesses portugueses, embora suas ações em contrário. Muitas vezes, nos seus momentos de meditação no Paço de São Cristóvão, já no tempo das suas segundas núpcias, ele deixava vagar o espírito pelo mundo rico de suas experiências sobre os homens e a vida, para reconhecer que todo aquele ódio gratuito vinha da situação de português nato. No que se referia à independência política, sua ação era reconhecida pelo Brasil, mas o Brasil não tolerava a origem de seu imperador em se tratando dos problemas de sua autonomia. Após a Noite das Garrafadas, em que os partidos políticos se engalfinhavam na praça pública, de 13 para 14 de março de 1831, D. Pedro compareceu a um Te-Deum na igreja de São Francisco, sendo recebido depois da cerimônia religiosa pelo povo que o rodeou, com algumas demonstrações de desagrado. A Noite das Garrafadas foi um episódio da história do Brasil Império que envolvia portugueses que apoiavam D. Pedro I e brasileiros que faziam oposição ao imperador. Foi um dos principais acontecimentos do período imediatamente anterior à abolição da monarquia, no caso do monarca, de D. Pedro. Em 7 de abril de 1831, e vamos lembrar que Te-Deum é um louvor antigo da Igreja Católica, entoado apenas em ocasiões especiais. Para conciliar os ânimos exaltados do partidarismo, D. Pedro organiza um novo ministério, todo ele formado por homens de sua absoluta confiança. Entretanto, o povo, enxergando dentro do novo gabinete ministerial somente aqueles que considerava como os palacianos de São Cristóvão, reuniu-se no campo de Santana, capitaneado por demagogos do tempo, e em poucos minutos a revolução se alastrava pela cidade inteira. Deputações abaixo-assinados populares são enviados ao imperador, que as recebe com serenidade e indiferença. No seio dos revoltosos estão os seus melhores amigos. Os senhores da situação eram os mesmos a quem o imperador havia amparado na véspera. O próprio exército que ele organizou com infinito desvelo voltava-se contra ele naquela noite memorável. D. Pedro, depois de ouvir à meia-noite as explicações do major Miguel de Frias, que veio a palácio em busca de sua decisão quanto às exigências do povo que lhe impunha
O antigo ministério mandou chamar o chefe da guarda do regimento da artilharia, aquartelado em São Cristóvão, ordenando com serena nobreza que se reunisse com as tropas revoltadas e acrescentando generosamente: não quero que ninguém se sacrifique por minha causa. Depois da meia-noite, preferiu ficar só na quietude do seu gabinete. Ali considerou o patrimônio das suas experiências sagradas, através do silêncio e da sombra. A voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, falava-lhe brandamente ao coração. Os mensageiros de Ismael auxiliaram o seu cérebro esgotado na solução do grande problema, e às 2 horas da madrugada de 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiros, o imperador abdicava na pessoa do filho, Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. De manhã, já o ex-imperador do Brasil, junto de sua família, se achava a bordo da nau inglesa Warspite, de onde se transferia a volagem de imediato para, através dos oceanos, ser conduzido aos mesmos triunfos da generosa ideia de liberdade. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.